Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade para que você possa entender, compreender, ser iluminado quanto à vontade dele para a sua vida. Veja só, graças a Deus, não é? Graças a Deus por todas as coisas. Graças a Deus. Você está passando por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dores, muito sofrimento. Você está desesperada ou desesperado por um problema familiar. Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja a sua dor, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, seja de ordem financeira, econômica, seja de ordem físico, como saúde, relacionamentos, qualquer que seja o problema que você está enfrentando. Minha amiga, meu amigo, se você é da fé, você vai dizer graças a Deus. Quem é de Deus entende o que significa dar graças a Deus. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, disse: sabemos que todas as coisas, sem exceção, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, quem ama a Deus tem razão para dar graças a Deus por qualquer coisa, seja boa, seja ruim, porque ama a Deus e sabe que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu queria que você soubesse uma coisa, talvez a história que eu vou contar vai ajudar você a entender esse versículo, essa palavra, a palavra de Deus, e vai certamente sossegar a sua alma. Você sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus tem fé. Quem tem fé é justificado. Olha só, Deus é Deus, Deus é grande. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você tem que saber que Deus é Deus. Então, quando os seus servos são afligidos, aflitos, Deus é glorificado quando os seus servos afligidos dão graças a Deus. Quando os seus servos não dão graças a Deus, reclamam, lamentam e até abandonam a fé, o que se vai fazer? Mas uma coisa eu sei, que Deus é grande e que tudo o que Ele faz é bom. Tudo o que Ele faz, ou permite, ou melhor, tudo o que Ele faz e o que Ele permite que se faça é para a grandeza dEle, é para a glória dEle, é bom. Olha só essa história. Diz que há muitos e muitos anos, havia um rei que tinha o seu império estendido por muitas terras. E esse rei tinha um amigo muito íntimo. Ele gostava desse amigo. Esse amigo dele era um conselheiro, era um amigo ali presente em todo o tempo para sempre trazer uma palavra de consolo, de conforto para o rei nas horas de dificuldade. Esse amigo do rei era de Deus, era um homem de Deus. E o rei gostava muito dele. E numa
das caçadas que o rei foi fazer com ele, houve um acidente. E o rei perdeu o dedo por causa do acidente. Aconteceu lá um problema, ele perdeu um dedo. E ele gritou, bravejou, e aquele amigo dele dizia, graças a Deus. Aí o rei ficou indignado. Poxa, como que você dá graças a Deus diante de um dedo que eu perdi? E eu estou a sentir dor aqui, terrível, e você dá graças a Deus? O que o rei fez? Por causa do que ele disse, graças a Deus, colocou o amigo dele na cadeia. E o tempo passou. E numa outra ocasião, quando o rei foi caçar, o rei se perdeu dos seus auxiliares, por alguma razão se perdeu e foi dar numa floresta. E cada vez que ele andava, mais perdido ele ficava. Até que o rei foi pego por uma tribo indígena canibal que comia carne humana. Aqueles índios canibais pegaram o rei e levaram para a sua região e ali amarraram o rei e iam sacrificar o rei porque eles queriam comer a carne do rei. O rei, desesperado, esperou e gritou, esbravejou, mas não tinha jeito. Eles iam sacrificar o rei para comê-la. Mas aí um dos índios observou que o rei não tinha um dedo. Então, o que ele fez? Não podemos sacrificar esse homem porque lhe falta um dedo. E não se pode oferecer aos nossos deuses, não se podia oferecer aos deuses um sacrifício imperfeito. Então, o que eles fizeram? Soltaram o rei. E o rei chegou até ao seu castelo e tal, aliviado, porque quase que tinha perdido a vida por causa daquela tragédia de ter se perdido dos outros. E então, ele foi para o seu reinado. E então, ficou feliz, satisfeito de ter sido salvo, porque ele tinha perdido um dedo. Por causa daquele dedo que ele havia perdido, ele ganhou a sua vida. Então ele se lembrou do amigo dele que estava na prisão e disse, poxa, mas eu fui injusto com o meu amigo. Porque se eu não tivesse perdido esse dedo, eu estaria morto. Então trouxe o amigo de volta, soltou o amigo e o retornou ao cargo de seu auxiliar. E ele contou a história para o amigo dele. E o amigo dele falou assim, rei, graças a Deus, Deus não salvou só a sua vida, não. Ele salvou a minha também. Porque se eu não tivesse sido preso, se eu estivesse com o Senhor perdido entre os índios, eles não iriam sacrificar só o Senhor, mas iriam sacrificar também a minha vida. Bom, se ele perdeu o dedo, ele não ia ser sacrificado, mas se ele tivesse perfeito, então os dois seriam sacrificados. E se ele tivesse perdido o dedo, então só o amigo dele seria sacrificado. Então, ele disse para o rei, graças a Deus. Agora, o senhor entende porque em tudo nós devemos dar graças a Deus. Então, graças a Deus. Eu lembro que na minha prisão, com a minha prisão, muita gente se converteu. Mas muita gente se converteu.
Muitas pessoas ainda se convertem por causa daquela prisão. Então, amiga e amigo, em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Ele aproveita o mal que fazem a gente para que esse mal venha se tornar em bem e benefício para outras pessoas também. Eu espero que você tenha entendido o propósito de Deus, porque quando a gente ama a Deus, qualquer coisa que vier vai dar certo, vai ser bom. Se você colocar na coluna 1, vai dar certo. Se você colocar na coluna 2, vai dar certo. Se você colocar na coluna 3, do meio, vai dar certo. Não que você vai julgar, porque Deus não trabalha com sorte. Mas quando a pessoa é de Deus, ama a Deus, dá certo a vida dela. Ainda que ela passe pelos desertos, pelas dificuldades. Por exemplo, Jesus é a prova disso. O que fizeram com Jesus? O que fizeram com ele? Ele só fez o bem. Ele pregava, ele ajudava, ele curava, ele libertava as pessoas. Ele dava pão ao quem tinha fome. Enfim, ele só fazia o bem. Qual foi o fim dele? A cruz. Sofreu, gemeu, padeceu e finalmente morreu. Mas se ele não tivesse morrido por nós, na justiça, ele fizeram injustiça com ele. Os homens pensavam que estavam fazendo uma grande coisa. Os filhos das trevas pensavam assim, poxa, agora nós calamos a boca desse homem. Pois bem, veja o que Deus fez, tem feito e continuará fazendo por causa do sacrifício dele. Graças a Deus. Graças a Deus. É o que eu tenho a dizer para todos quantos estão gemendo, sofrendo por alguma dor, qualquer que seja a situação, porém são pessoas, como diz o texto sagrado, pessoas que amam a Deus. Porque aqui está escrito, todas as coisas, sem exceção, todas as coisas contribuem juntamente. Quer dizer, as coisas boas, as coisas más, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você acompanhando a história de Davi, de Salomão, a história de reis na Rede Record, você vai aprender isso que nós estamos lendo aqui na prática, porque Davi, Salomão, os reis, os seus auxiliares, as suas mulheres, tudo cooperou para o bem e coopera para o bem de todos os que amam a Deus. Nós aprendemos os mistérios, os segredos da fé. Nós aprendemos com os fatos do passado, a história de Israel, a história dos reis de Israel. Nós aprendemos para a nossa vida prática no dia a dia. Todos os que foram injustamente punidos, serviram para que Deus fosse honrado, para a glória dele. Portanto, todos nós damos graças a Deus. Todos nós que amamos a Deus. Quem não ama, não entende, briga, luta, levanta a bandeira, vai contra A, B ou C. Mas quem ama a Deus fica sossegado, por quê? Porque está em paz consigo mesmo, com a sua boa consciência, sobretudo com Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Portanto, não esqueçam, todas as coisas
contribuem juntamente. As coisas boas, as coisas más, todas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Ô bispo, eu amo. Então, aguarde. Espera. As pessoas olham muito para o momento, para as circunstâncias, mas espere, você vai ver o que vai acontecer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.